Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia, uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, www.altv.com.br, e um telefone que fica à sua disposição, São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, professor de Kung Fu Tai Chi Chuan, Sifu William Costa. Sifu, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agora me esclareça, quando eu anuncio como Shifu, Shifu é nome próprio, é algum título, o que é? Shifu é um título dado a quem ensina as artes marciais chinesas, e no meu caso eu sou um Shifu da escola TSKF, que é uma escola de Kung Fu aqui do Brasil. Você é diretor de endomarketing? Exatamente. Templo Shaolin de Kung Fu, é isso? Exatamente. Shifu. Shifu. Professor. Exatamente. Também conosco o cirurgião vascular angiologista Marcelo Steinbruck. Márcio, desculpa. Eu cometo esses deslizes sempre. Mas é uma honra. É que vocês não são oftalmo, mas eu ia pedir para melhorar a letra ali. Doutor Márcio, desculpa. Imagina, que isso. É um prazer estar bom aqui com tê-lo vocês mais uma vez nesse programa e poder esclarecer o que quiserem. O senhor é do corpo clínico do Einstein. Só. Exato. Também conosco o cirurgião cardiovascular Marcelo Sobral, da Beneficência Portuguesa, doutor Marcelo Sobral. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu e espero poder ajudar a quem precisar aí hoje. E conosco o fisioterapeuta acupunturista Wilson Neto. Doutor Wilson, boa tarde. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. O Wilson Neto é do Centro de Ortopedia e Reabilitação no Esporte do Hospital do Coração. Exatamente, o CORE, né? A gente trata várias moléstias decorrências desportivas também. Eu não sei corretamente tudo aqui? Tá. Eu já comecei me embananando aqui com o doutor Márcio, aí depois eu fico... É só chamar o Marcelo de Márcio. Não, tá certo. Estamos próximos todos Até aqui. a especialidade é muito parecida. Doutor Marcelo, Oi. tumores cardíacos. Tem um texto muito longo aqui que explica tudo isso e como eu já cometi um deslize no início, eu gostaria que o senhor me auxiliasse esclarecendo exatamente tumores malignos que não são malignos, como é que é? Então, vamos tentar passar de uma maneira mais fácil para que todo mundo entenda, né? Na verdade, tumores cardíacos sempre existiu, né? E sempre vai existir, só que ninguém falava porque geralmente eles são muito raros, né? Se a gente puxar um pouco da história dos tumores, a gente vai poder definir que existem malignos e benignos, ou seja, o benigno é que às vezes tem um crescimento um pouco mais lento, fica mais circunscrito ao órgão, e o maligno não. O maligno ele tem um crescimento muito acelerado e ele procura outros órgãos, ou por extensão, quando fica um órgão do lado do outro, ou através das metástases, né? Só que, felizmente, nos tumores que acometem o coração, a grande maioria são benignos, né? E eles têm um nome chamado mixoma, que ele é um tumor circular, em formato de uma bolinha de ping-pong, mais ou menos, e vai crescendo, crescendo, crescendo até obstruir o coração. Então, por isso que a gente tem que identificá-lo o mais precoce possível. Confesso que é a primeira vez que ouço referência a tumor cardíaco. Então, mas eles existem e, felizmente, são raros. A incidência, dá para fazer uma correlação em termos de incidência? Dos tumores, em geral, eles estão abaixo de 0,1%. É uma incidência muito, muito baixa. Mas quando eles aparecem, é importante que seja diagnosticado. Só que o que ocorre muito, na verdade, é a falta desse diagnóstico.
Às vezes, esses tumores eles passam metade de uma vida assintomáticos e eles vão ser identificados quando a pessoa vai fazer um exame de rotina, vai procurar um cardiologista lá por uns 40, 40 e poucos anos, que é a idade que nós cardiologistas indicamos para que as pessoas comecem a fazer algum tratamento, algum check-up, alguma coisa assim. Tratamento, desculpa, a busca de um diagnóstico, é uma prevenção. É. O brasileiro não faz prevenção de jeito nenhum. Acaba fazendo não uma prevenção, mas já faz uma prevenção, tratamento e tudo junto, né? Doutor Márcio, algo a acrescentar nesse cenário, por favor? Veja bem, realmente é um pouco raro, né, os tumores na área cardiovascular. Né? No caso, nosso querido colega trabalha com as bombas e eu trabalho com encanamento. Muito bom. Essa seria muito bom, a definição, né? Mas falando um pouquinho do brasileiro em questão de prevenção, de fato, né, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Só vai no médico, só vai no dentista quando a coisa já está para lá de ruim, né? Quando tem muita dor e não se faz prevenção. E também não existe um programa governamental para que se faça isso. Esse é o grande, a grande necessidade que a saúde pública tem. Mas, doutor Márcio, exatamente sobre isso. Não existe algo que conscientize o cidadão brasileiro em todos os aspectos sobre a necessidade de uma prevenção? Nós não temos. Isso é cultural. Mas é exatamente isso. Pouca coisa fazendo uma correlação com relação ao diabetes, com relação à hipertensão, mas não fica só nisso, não fica, né, restrito a este problema que pode acometer qualquer um de nós em qualquer momento. Sim, não fica. Aí quando é a área do coração, então ninguém passa perto de vocês, só quando já, não é? Isso é verdade. Uma grande parte da população só vai fazer o primeiro exame cardiológico ou quando vai fazer uma cirurgia que precisa passar por um eletrocardiograma, um teste ergométrico ou eventualmente um ecocardiograma, ou quando sente alguma coisa. O indivíduo não faz um check-up periódico como deveria. O que a gente observa é, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa é ecocardiografista, ou seja, ela faz ecocardiograma. E em um dos exames de um jovem de 25 anos, para academia, para ingressar numa academia, ela identificou um tumor do tamanho de uma bola de ping-pong e quase o tamanho de uma bola de tênis. Esse tumor estava nesse jovem já há bastante tempo, evidente, e sem sintoma. Ele só foi identificar porque ele foi fazer um outro tipo de exame. Ele foi fazer um exame para academia, por exemplo. Esse que é o grande X da questão. A gente não tem um hábito. Exame que agora não está sendo mais exigido, não é isso? Exatamente. Esse exame hoje não é mais parte das obrigações de quem vai iniciar uma prática física. Definitivamente. Seria muito bom, porque até para quem vai prestar o serviço às pessoas que têm essa vontade de treinar, seria bom para calçá-las, né? O doutor Marcelo dá um quadro aqui que é assustador. O que poderia ser uma prevenção acaba sendo descartado. É verdade. Agora, só fazendo uma pequena tradução para o público que é leigo que está nos assistindo, ecocardiograma é um ultrassom que se faz do coração. Assim como tem o ecodoppler de membros inferiores, que é um ultrassom onde se estuda a circulação, seja venosa ou arterial, o ultrassom cardíaco é também chamado de ecocardiograma, estuda um pouco as cavidades do coração, estuda a espessura do músculo, estuda se o batimento está adequado, se as válvulas estão fechando ou não, e também vê se tem coágulos e outras coisas mais. E vê se tem tumores. Né? O senhor é cirurgião vascular. Vascular. Um assunto de momento anabolizante. Qual é a relação que nós temos hoje em dia? Acabamos de falar sobre a dispensa da necessidade de um exame. Agora, o brasileiro, por conta da automedicação, já nem pensa mais em automedicação. Já há outras formas e parece que o anabolizante é o mais próximo disso. Se a gente parar para analisar os anabolizantes em especial, diretamente relacionado à circulação, nós não temos uma relação direta. O problema é que muitos
praticantes, né, de halterofilismo ou de fisicultura, né, que chama, para com ele ali. modelar o corpo e tudo mais. É com o Chico. Eles querem ganhar massa muscular muito rápido, eles querem ganhar força muito rápido e esquecem de uma coisa. Quando eles estão usando anabolizantes são hormônios que aceleram, inclusive, o nosso envelhecimento. Então, o que vai acontecer? O indivíduo que toma anabolizantes de forma indiscriminada, sem aconselhamento médico, sem indicação, ele vai passar por um processo de envelhecimento precoce, onde ele poderá danificar as artérias dele, ele poderá desenvolver arteriosclerose mais precocemente. Isso pode ocorrer em artérias de membros, pernas, braços, e com isso ele vai ter o que a gente chama de isquemia, né? E pode ocorrer também em coronárias. Então, o indivíduo que usa anabolizantes de forma indiscriminada e pratica o esporte também de forma indiscriminada, ele pode, inclusive, sofrer um ataque cardíaco. Ele pode ter um infarto e pode até morrer, né? Nós conhecemos um artista da antiguidade que era um grande esportista e que acabou falecendo, né? Quem se lembra do Jardel Filho? Sim. Os mais novos não sabem quem é. Não. Mas ele era um grande esportista e acabou falecendo do coração. Pois não, doutor. Mas é importante também, só em complementação ao doutor Márcio, que o anabolizante ele sempre age na musculatura, mas não na musculatura do coração. Então esse indivíduo ele vai ter músculos fortes, mais potentes e vão exigir do coração mais força. Só que o coração é um órgão que está com aquela força fixa ali, né? Ele não incide sobre o coração diretamente, mas exige um sobreesforço do coração. Por isso, muitas vezes, em corações de atleta, a gente encontra uma hipertrofia. O que seria uma hipertrofia? É um aumento da espessura do coração, do miocárdio, para compensar essa necessidade extrema de uma força artificial, né? Que o corpo humano acabou tendo que ter. Sim, mas essa hipertrofia ela é fisiológica. É fisiológica. Quer dizer, conforme o indivíduo exige mais do seu corpo, o coração se adapta àquela condição. E é propensa a arritmias também, que pode ser muito das vezes fatais. Só que o uso do anabolizante faz com que o indivíduo ganhe muita massa muscular muito rápido e não dá tempo do coração se adaptar a essa situação. Isso. Então, também, bem lembrado, bem lembrado. Já tem uma pergunta aqui do Tarso das Perdizes. Né? Aí, tenho 39 anos, sou sedentário, diz o Tarso. O que devo fazer para deixar de ser sedentário? Tarso das Perdizes. Quem que pode responder direto? Tarso, eu te devolvo uma pergunta da seguinte maneira. Você é feliz sendo sedentário ou não? Né? Porque se você não for, já é um bom caminho, porque geralmente a consciência ela parte das pessoas. A gente pode fazer o que a gente imagina que a gente possa fazer. Só que quem não quer, não consegue fazer. Mesmo se o médico fale, aconselha, a mãe fale, aconselha, pai, tia, avó, se a pessoa não partir essa força interna da pessoa, dificilmente ela vai conseguir. Mas eu acho que para sair do sedentarismo, vamos admitir que o Tarso queira sair. Eu acho que uma caminhadinha leve, começando bem devagarzinho na primeira semana e aumentando progressivamente, já é um bom caminho. Do ponto de vista cardíaco é fantástico e do ponto de vista circulatório também. Um indivíduo que faz caminhadas regulares, ele também se previne das varizes. Sim. Nós sabemos que um dos sistemas de bombeamento sanguíneo que faz com que o sangue venoso suba pelas pernas é justamente a musculatura da panturrilha, da barriga da perna. E a caminhada também estimula essa circulação venosa. Então, automaticamente, o indivíduo, a caminhada é um dos melhores exercícios que tem. Para quem é sedentário e não quer praticar algum esporte, não gosta, a caminhada, ela é, vamos dizer assim... Exato, é o começo. Depois que a pessoa pega o gosto, não quer mais largar isso. Mas também pode a pessoa escolher um esporte que ela tenha preferência, por exemplo. Sim, mas é aquela velha história, não tenho tempo. Não tem tempo. Não pega mais o carro para ir na padaria da esquina. Lamentavelmente, essa história de não tenho tempo, quando há necessidade de conseguir o tempo... Quando a água está no pescoço. Já passaram pelos senhores. Com certeza.
Wilson Neto, fisioterapeuta, acupunturista, insônia. É um distúrbio persistente que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou permanecer dormindo. Eu prefiro que o senhor esclareça do que eu cometa outros deslizes. Não, mas você não desliza nunca. A questão é o seguinte. Bom, a insônia, primeiramente, ela é dividida em graus, né? Tem o grau agudo, né, que a gente chama de distúrbio do sono. Agudo, intermitente e o crônico. O agudo é quando a pessoa tem dificuldade de dormir ou se manter dormindo durante a noite. Tem também a dificuldade de se manter acordada durante o dia, porque inverte o relógio biológico. E por consequência, ela tem também, no distúrbio do sono, comportamentos durante um sono incomuns. Mas durante o dia a pessoa trabalha, não tem como repor a noite que ficou. Tem como repor com alguma higiene do sono. A gente classifica a higiene do sono, significa você preparar o ambiente do quarto, por exemplo, né, que se torne propício para você compensar as horas de sono perdidas durante o dia. Então, se a gente for classificar, por exemplo, quais são essas higienes, seria retirar a TV do quarto. Estou falando de um distúrbio do sono, né? Sim. Aquela pessoa que sofre com insônia. De insônia. Então, tirar a TV do quarto, relógio, porque senão ela vai ficar... relógio do quarto. Aqueles relógios digitais, geralmente, que tem. Mas é bonito aquele negócio. Bonito, né? Só que ilumina, né? E aí ele fica pensando como é que, né, que hora que ele tem que fazer alguma atividade e tudo mais. Muito bom. E depois ele tem que ir para a cama só na hora de dormir, porque às vezes a pessoa fica enrolando ali na cama, que a gente costuma dizer, né? Virando para um lado e para o outro. Então ela tem que fechar as janelas, deixar um ambiente bem escuro, né? Evitar computador 1 hora antes de dormir, enfim, smartphone, essas coisas todas que chamam a atenção. Mas e aqueles que tiram a televisão do quarto, mas ficam apegados à televisão na sala até o último instante? Então, ele já tem que começar 1 hora antes de dormir, fazer uma programação. Uma descompressão. É uma desconectação. Desconectação. Vamos usar essa palavra. Sim. Ele vai se desconectar do mundo. Então, por quê? Que isso envolve disciplina. Na verdade, é diferente de indivíduos comuns, que ele tem facilidade de pegar no sono. O distúrbio do sono, para quem é esse paciente, ele tem muita dificuldade. Tanto é que, dependendo do nível de insônia que ele desenvolve, tem que ter uma equipe multidisciplinar, como existe hoje o Instituto do Sono, que é muito bem requisitado. Existe o psicólogo, a acupuntura também é uma via que já se tornou cientificamente comprovada para a insônia também, porque essas pessoas elas não têm com quem dividir essa patologia, essa doença. Porque se ela chega para um parente, o parente acha que é desleixo dela. Quer dizer, você está tendo estresse demais, você é mal-humorado, você é deprimido. Só que eles não entendem que a depressão, o estresse, o mau humor, ele leva à insônia. A insônia nunca é uma causa, ela é sempre uma consequência, né? Então, já visto que a gente tem que, dentro da medicina chinesa, né, a gente classifica a insônia como o órgão fígado e a vesícula biliar. O que significa isso? O elemento madeira. Vamos dizer que, só para explicar o que é elemento madeira, para as pessoas não achar que é aquele toco que está na rua, né? Elemento madeira, existe 5 elementos na medicina chinesa: fogo, água, terra, metal e madeira. E cada elemento tem órgãos correspondentes. E o fígado e a vesícula biliar é da madeira. E o que significa isso na insônia? Vamos correlacionar com a insônia. Então, é aquele indivíduo que ele precisa se planejar melhor naquilo que ele vai fazer. Então, ele tem que separar a utopia da realidade. Então, por exemplo, o idoso tem muita insônia. Ele se preocupa com os filhos, com os netos, com o genro, com a nora, com todo mundo. Então, ele fica muito preocupado se todo mundo está estável, se todo mundo está saudável, se todo mundo está bem. Só que ele sobrecarrega inconscientemente todas essas responsabilidades como se fosse dele. E ele traça um planejamento, um objetivo de vida para ajudá-los de alguma forma. Só que, às vezes, muitas vezes, utopia. Não dá para você abraçar né, o mundo. Então, aí acaba tendo preocupação, acaba fazendo maus planejamento no sentido de eu vou conseguir realizar tal tarefa, eu vou conseguir ajudar tal pessoa, eu vou conseguir me ajudar. Não, eles não fazem essa correlação. O que é realidade e o que é utopia. E isso afeta o fígado e a vesícula biliar. E aí, na medicina chinesa, a gente trata isso aí. E a acupuntura contribui para superar esse problema? Contribui de 2 formas. Pelos pontos, que a gente age energeticamente e fisicamente.
nesse paciente, que ele já, a partir da primeira sessão, dependendo do grau do distúrbio do sono, da insônia, a gente consegue já dar a resposta para esse paciente. E também pelo lado também de conscientização. O que a gente vai individualizar o método de avaliação e saber qual que é a necessidade daquele paciente, da gente orientá-lo fora do consultório, que isso é o mais importante, que vai manter a melhora. Perfeito. Mais algumas perguntas aqui que chegam. Doutor Marcelo, pergunta de Ivani de Santo Amaro. Tumores cardíacos são semelhantes aos miomas que se localizam no útero da mulher? Diz a Ivani. Pergunta a Ivani de Santo Amaro. Bom, Ivani, muito obrigado pela pergunta e bem interessante, por sinal. Sim, eles equivalem porque eles estão presentes na musculatura, né? O mioma do útero ele é uma alteração tumoral que acomete a musculatura do órgão do útero, né? E o útero também não é só formado por músculo, ele tem uma capa que protege ele. Na verdade, no coração a gente pode encontrar também tumores no músculo, realmente, ou eles podem ser em formato de bola, de circulares, que aí não seriam tumores musculares. Mas existe sim a correlação entre o mioma e algum tumor presente no coração. A Vânia da Vila Guilherme pergunta se a comprovação científica que a reposição hormonal pode aumentar os riscos de problemas cardíacos na mulher. Muito boa também, Vânia. O pessoal está animado com as perguntas, interessantes. Na verdade, existe sim a comprovação, inclusive mulheres pós-menopausa, elas aumentam em muito a ocorrência de infarto ou problemas no coração relacionados à coronariopatia. Então, se pensar que a pessoa entra na menopausa, se fizer a reposição de uma maneira adequada, ela vai diminuir bastante o risco de doenças no coração. William Costa, Shifu William Costa, ensinamentos de Kung Fu no mundo dos negócios. Não é? Qual é o procedimento, qual é o objetivo, não o procedimento, qual é o objetivo teu quando você apresenta essa proposta de aliar os ensinamentos das artes marciais no trabalho? O Kung Fu ele é uma das mais antigas práticas que você vai encontrar, já datadas em documentos, práticas físicas, e amarrando aqui tudo que já foi dito até agora, o Kung Fu ele é uma das ferramentas que tem a capacidade de gerar o que a gente conversou no início aqui, que é a disciplina, a capacidade de se programar. A gente falou no início aqui de pessoas que não têm o hábito de fazer check-up, o hábito de fazer coisas que sejam importantes para a sua própria vida, para a vida da sua família. E no caso do Kung Fu, nós temos aí um treino muito específico que possibilita a pessoa conseguir ter a consciência de que é importante se programar em várias situações da vida, né? Só que isso é treinado fisicamente. Então a pessoa ela passa por uma série de rotinas e no campo dos negócios não é diferente, porque sem diligência, sem lealdade, sem perseverança, as coisas não caminham. E essas são virtudes que são exercitadas no Kung Fu. Então, tanto... Aí vem o que o Wilson colocou sobre uma programação, se é que eu posso, de novos hábitos. Exato. O Kung Fu, hoje, ele é mais uma ferramenta de adquirir bons hábitos do que uma arte marcial de luta, né? Nasceu da luta. Sim, Nasceu sim. da necessidade de se defender, de conquistar reinos, mas hoje não é mais necessário. As pessoas hoje não têm a mínima necessidade de sair e conquistar um novo reino. Na verdade, existem coisas muito mais importantes hoje a se conquistar do que alguma coisa pela força física. Existe uma programação que você faça, uma proposta que você apresente a empresas para isso? Sem dúvida. Hoje é incomum você encontrar pessoas do ramo das artes marciais dizendo que a relação entre o que elas aprendem no Guan, que a gente chama, que é uma escola de artes marciais, e o mundo corporativo. A principal proposta que a gente dá é de fazer as pessoas do meio corporativo emergirem nessa realidade. Primeiro, pelos treinos nas academias mesmo, pelos treinos que a gente oferece na rede TSKF, que é a rede de escolas de Kung Fu que nós temos aqui em São Paulo e em Minas Gerais. E outra forma é com os eventos corporativos, quando a gente faz as palestras, tardes de autógrafo dos livros que a gente lança, enfim, de uma maneira ou de outra a gente vai
entrando nesse meio corporativo e fazendo essas relações. O Dr. Márcio se referiu à caminhada, quando o Tarso perguntou sobre a forma de acabar com o sedentarismo. Sim. Aí ele já teria que caminhar até a academia. Exatamente, isso já seria uma ótima opção. E eu vou até mais fundo. Existe no Tai Chi Chuan, que é uma prática relacionada ao Kung Fu, uma caminhada que respeita a ideia da reflexologia podal, que também é parte da medicina. Quando você pensa que no seu pé existem pontos, como o nosso amigo acupunturista falou, existem pontos que refletem em outros órgãos, refletem em outros pontos do corpo. Pelo pé, a gente consegue com os passos, massageando o plantar do pé, a gente consegue tratar muito das adversidades diárias das pessoas, né? Só complementando, eu acho que vai ao encontro do que você está dizendo. Se a gente for relacionar órgãos com o corpo, o ventre muscular está relacionado ao fígado. Por isso que o doutor mencionou que os anabolizantes afetam, né? São hormônios que afetam os órgãos, né? Fígado, rim e tudo mais. E naturalmente afeta o sistema físico da pessoa e tem total relação. Então, se você faz uma caminhada, você já melhora o meridiano do fígado. Ou seja, você já melhora a sua relação do sistema imunológico. E no sono, a glândula pineal, quem é que rege é o fígado e a vesícula biliar, que é a melatonina, que melhora. Então, assim, a gente está falando da mesma coisa, é que vai em diferentes locais, né? Do coração ao rim, ao Tai Chi Chuan. E o coração, quem que rege? Não, então, o coração é o elemento fogo, que é o elemento do quê? Da razão pura, é aquele ser intelectual, pesquisador, estudioso, profundo nas análises. Então, geralmente, quem tem patologia no coração é uma pessoa mais inflexível, que não soube lidar com as diferenças, a não adaptabilidade às diferenças do mundo de hoje. Hoje está chovendo, amanhã está fazendo sol, então ela não se adapta, ela quer vestir a mesma roupa. Não, tem que mudar. Então é mais ou menos isso. Se adaptar ao dia. Doutor Márcio, como se prevenir de um possível entupimento das veias do corpo, Veranice da Saúde? Bom, Veranice, é uma boa pergunta também, muito inteligente. Só deixa eu corrigir, o entupimento não ocorre em veias, provavelmente você está querendo saber das artérias. Nós temos Para quem é leigo é difícil diferenciar a veia da eu vou artéria. explicar isso agora. Na verdade, quando a gente aprende no colegial, a gente aprende no corpo humano que as artérias levam sangue arterial e veias levam sangue venoso. A grosso modo é mais ou menos isso, né? Então, o sangue, quando ele é bombeado para o corpo, ele sai pelas artérias e ele é distribuído como se fosse um encanamento que levasse água para um condomínio. Não é? Cada célula nossa do corpo equivaleria a um apartamento ou uma unidade que recebe aquela água, ou recebe o sangue, no caso, com oxigênio e nutrientes. E a veia corresponderia a um sistema de esgoto. Aquele sangue já usado, com gás carbônico, com metabólitos, né, quer dizer, excrementos das células, vem pelas veias para que seja filtrado, passa pelo fígado, passa pelo pulmão para ser oxigenado e volta para a circulação. Por isso chama circulação, porque circula. Ele não para. Mas a pergunta muito provavelmente tem a ver com o entupimento das artérias, que é o que mais assola e é o mais perigoso. Veja bem, uma das causas do entupimento de artérias é o excesso do colesterol, que vai se acumulando. Estou falando de um linguajar bem leigo, lógico que tem muita química por trás disso. Mas é o acúmulo da gordura do sangue, né, o colesterol, o mau colesterol, ele vai se aderindo na parede da artéria e com isso ele vai obstruindo o canal, vai diminuindo, vai estreitando. Se o indivíduo é um indivíduo sedentário, essa artéria tem um determinado calibre. Se ele é um esportista, essa artéria geralmente é um pouco mais dilatada, que é justamente para suportar todo aquele exercício. Então, veja bem, se tanto um esportista como um sedentário não praticam uma alimentação adequada e vai haver o acúmulo do colesterol nas artérias, o indivíduo sedentário corre um risco muito maior de entupir primeiro aquela artéria, por conta do excesso de colesterol, do que o esportista. Por isso que o esporte é importante. Veja bem, isso é simplificadamente falando. Sim. O esporte não é só, ele não mexe só na questão do tamanho da artéria, ele mexe também no metabolismo, do colesterol, da glicose e tudo mais. Então, realmente... Agora, para evitar, é simplesmente fazer o correto. É uma alimentação regrada,
onde haja um equilíbrio entre os alimentos energéticos, reguladores e construtores. Isso aqui também a gente aprende no tempo de colégio. Os energéticos são geralmente os açúcares, né, que produzem energia da gente. Né? Então é muito difícil fazer, vou fazer um regime que corto todo o açúcar, toda a glicose. Não vamos para os exageros, né? Os elementos construtores, os alimentos construtores são aqueles que são a matéria-prima da nossa construção, que são basicamente as proteínas. Então, tudo no nosso organismo é feito de proteína. A célula, sim, a capa dela é proteína. O músculo, proteína. Tudo tem proteína. E os reguladores são as gorduras, né, que em parte regulam a energia e em parte também regulam a nossa temperatura, que é justamente o que mantém isso. Então, tendo uma alimentação regrada e uma vida regrada, dificilmente vai ter um entupimento das artérias. Ô Jaime, depois do intervalo eu apresento a tua pergunta aqui àqueles que estão participando, gente que fala hoje. Gente que fala pela rádio Trianon AM 740, São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos
e AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação às 6 horas da tarde. Estão conosco o cirurgião cardiovascular Marcelo Sobral, o fisioterapeuta Wilson Neto, professor de Kung Fu William Costa, o cirurgião vascular Márcio Steinbruck. O William, você se referiu a lançamento, autógrafos de livros. Eu estou recebendo aqui Vida em Sinergia, William Costa. Este é um dos últimos? Exatamente. Esse é um dos últimos, não o último, mas Sim. É um livro muito querido. Isso aí é um compilado de informações que o meu mestre me instruiu durante a minha vida marcial e vida como empresário. E aí hoje ele é parte do conteúdo da TSKF. O Toque de Midas pelas Suas Mãos é o subtítulo de Vida em Sinergia. Exato. É isso? Ok. Agradeço aqui o Vida em Sinergia. Dr. Márcio, o senhor falou sobre energéticos há instantes. Hoje essa palavra foi distorcida, né? Aqueles que usam energético com bebida é um negócio comum nas noites hoje em dia. Não, quando eu falei alimentos... Não, eu estou falando, por isso que eu disse que a palavra é distorcida. Sim. Por isso que eu disse que dúvida. hoje em dia a palavra é bastante distorcida. Os alimentos energéticos são aqueles que naturalmente geram a nossa energia, não energéticos as bebidas. Sim. E qual é a problemática disso, se é que eu posso dizer assim, do hábito de hoje em dia nas baladas colocar esses energéticos? Na verdade, esses energéticos não são energéticos, né? Sim. Eles são... são... Por isso que eu estou pedindo para o senhor esclarecer. São estimulantes, São estimulantes, exato. Eles são estimulantes tipo cafeína, teínas e outras inas, né? Sim. Que, na verdade, simulam ou tiram aquela sensação do sono. Basicamente isso. Então, o indivíduo acha que tomando aquilo junto com uma bebida não vai ficar bêbado. Sim. Não vai ficar com aquele sono, tudo lê do engano, né? Para ficar mais rápido ainda. É perigoso, é perigoso. Olha, contato agora, como toda quarta-feira, com o Dr. Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Alô? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que está, Fernando? Tudo em paz. Dr. Letísio, nosso tema de hoje, lifting de coxas. Podemos abordar esse... Seria um relaxamento, é isso, doutor Letísio? Eu estou falando aqui como leigo. Eu quero o teu esclarecimento como especialista na área. Olha, Zacopé, o lifting de coxa é uma cirurgia que é indicada quando a porção interna da coxa, bem na raiz da coxa, em cima, assim, próximo ao Monte de Vênus, descendo para a face interna da coxa, ela começa a dar flacidez. Mas flacidez um pouco mais acentuada, né? Por algumas razões. Primeiro, por genética. Às vezes o formato do corpo da paciente já deixa essa característica de aquela paciente que sempre foi gordinha desde pequena, desde a primeira infância. O tempo vai passando, ela vai mantendo aquelas dobrinhas que o pessoal falava. Aí chega na idade adulta ou depois de uma gravidez, alguma coisa, resolve perder peso, ou na gravidez aumenta e depois perde peso. Aí, nessa região na interna da coxa, começa a formar realmente uma flacidez mais exagerada. Ou, principalmente agora, ultimamente que você tem as cirurgias bariátricas, em que existe uma perda ponderal muito grande. E essa perda ponderal faz com que haja durante a fase de obesidade, cria-se aquele acúmulo gorduroso em determinadas áreas do corpo, daí depois, quando perde peso, 40 quilos, 50 quilos, então existe uma flacidez, entre aspas, meio generalizada, do abdômen, da raiz da coxa, tudo. Então, nesses casos, é que é indicado o lifting de coxa, devido à flacidez exagerada na raiz da coxa. Existe um pós-operatório específico para esse caso, doutor Letísio? Olha, Zancopé, não é específico. É um pós-operatório comum para qualquer tipo de cirurgia. No nosso serviço, nós não gostamos de associar junto com cirurgia de abdômen. Tem alguns cirurgiões que desenvolveram até uma técnica que faz abdominoplastia junto com a raiz da coxa. Eu acho que fica um pouco tenso demais, uma cirurgia um pouco agressiva e dá muita tensão na região do Monte de Vênus.
Então a gente prefere fazer primeiro a abdominoplastia, é mais ou menos assim, pré-requisito. A gente faz abdominoplastia, então você reposiciona toda a região da parte superior da coxa, monte de Vênus, tudo, traciona ali, você já tira 30% da flacidez da interna da coxa na abdominoplastia. E depois de algum tempo, sim, você vai lá e resseca aquele tecido que sobrou na interna da coxa, que pode ser tanto aquela cicatriz que acompanha a raiz da coxa, dando a volta na virilha por dentro, assim, ou uma cicatriz vertical, bem no meio, bem na interna da coxa. A cicatriz vertical, ela fica um pouco mais aparente, mas ela é mais eficaz. Aquela que contorna a raiz da coxa, ela é eficaz, mas não tanto quanto a vertical, e fica mais imperceptível. O grande problema de fazer muita tração é abrir um pouco a vulva. Não pode abrir a vulva, porque daí começa a dar problema para a mulher. É isso que tem que tomar cuidado. Letícia, o senhor usou um termo aí que quem procura uma cirurgia dessa está sempre preocupado. O tempo, o senhor diz, depois de um certo tempo. O que vem a ser este certo tempo quando se faz a cirurgia no abdômen, depois na coxa? O que é esse certo tempo, doutor Letísio? Veja, você pode fazer uma cirurgia de abdômen, 2 meses depois você pode fazer o lifting de coxa. A cirurgia de abdômen é a mais chata de todas em termos de pós-operatório. O paciente vai ficar assim, pelo menos uns 15 dias a 3 semanas sem muitas atividades, né? A primeira semana é meio impossível a pessoa fazer alguma coisa. Agora, já o lifting de coxa é uma cirurgia mais branda, uma cirurgia que você só mexe com tecido mole, mesmo pele, gordura e pele. Então você não mexe com musculatura, não mexe nada. Então você tem um pós-operatório bem mais curto, mais breve. Tem paciente que com 10 dias já começa a assumir compromissos profissionais. Faz uma sexta-feira, na outra segunda, não na segunda subsequente, na outra segunda já começa a assumir compromissos profissionais. Então não é uma cirurgia difícil. O abdômen ainda é uma cirurgia mais de pós-operatório, mais arrastado, né? Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, participando mais uma vez do nosso Gente que Fala. Dr. Letísio, grato. Valeu, doutor Copé. Um abração, então. Antes de ir para o intervalo, eu me referi aqui a uma pergunta do Jaime do Jardim Bonfilioli, e ele aborda um assunto que está nos jornais nesta semana, sobre a atitude da atriz Angelina Jolie, que anunciou a extração de ovários motivados pelo genoma, que acusou que ela teria probabilidade de câncer. É a pergunta do Jaime do Jardim Bonfilioli. Doutor Marcelo, doutor Márcio, exatamente para os senhores, ou quem pode... Veja bem, não é muito da nossa área, sim, mas a grosso modo o que acontece? Com a tecnologia hoje de pesquisa, de células tumorais, de estatísticas, né, de risco de alguns tumores, principalmente em mulheres, na mama, está muito avançada essa tecnologia. Então, com estudos de genoma, se chega à conclusão que existe um alto percentual de uma mulher ter um determinado tipo de tumor em mama, que foi o caso da Angelina Jolie. Então, existe uma indicação formal nesses casos de que se faça uma mastectomia preventiva. Lógico que não é igual àquela mastectomia quando já existe o câncer. É uma mastectomia onde é retirada a parte interna da mama, a parte só das glândulas mamárias que poderiam gerar o câncer, e eventualmente já acaba incluindo aí uma prótese para que mantenha a mama intacta. Então, esteticamente, não muda absolutamente nada na mulher, e funcionalmente, obviamente, se já passou da fase de amamentação, essa mulher não vai mais poder amamentar, porque não tem mais as glândulas. Porém, é sabido também que hormônios femininos que são produzidos pelos ovários também têm uma influência muito grande, não só no aparecimento, como na recidiva de alguns tumores ginecológicos, entre eles o de mama. Então, no caso da Angelina Jolie, ela foi um pouco mais adiante. Ou seja, tendo esse risco, sendo exposta aos hormônios femininos, logicamente ela já deve estar numa faixa etária em que os hormônios não vão fazer grande diferença. Então é feita a ooforectomia, ou seja, a retirada dos ovários, também de forma preventiva para que parem de circular os hormônios
que poderiam estimular o crescimento de um tumor. É óbvio que ela vai ter que fazer algum tipo de reposição hormonal, até porque não pode ficar sem hormônio, porque ela tira, ela se previne de um problema, mas acaba podendo ter outros problemas, como problemas cardíacos e cardiovasculares, porque é sabido que o hormônio feminino ele tem uma influência muito grande na proteção das artérias da mulher. Então, é isso que aconteceu. Ela fez um trabalho preventivo que é cientificamente provado, mas que choca, porque é algo muito novo, muito recente. Algo a acrescentar, doutor Bom, Marcelo? eu acho que eu pedi até desculpa para o Jaime, mas eu não tenho tanta coisa a acrescentar e eu posso dar assim, a minha opinião como médico geral ou até como leigo em certos assuntos. Eu acho que ela optou, os médicos dela optaram por uma coisa muito profilático, que ela, segundo eu vi relatos dela, ela falou que quer ver os netos crescerem, quer chegar até uma idade mais avançada, e ela não quer correr esse risco. Eu vi várias vertentes disso, tem médicos que falaram que não era para fazer isso, tem médicos que falaram que poderia ser feito isso, mas pelo que eu entendi, ela optou para um tratamento bem mais profilático, bem mais curativo, para evitar qualquer problema no futuro. A diferença como que se a gente existe... pudesse Não, prever o não tem como futuro. prever, Mas... Doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Não sei. Mas bem lembrado uma coisa, isso aconteceu nos Estados Unidos. A relação médico-paciente, a própria visão médica lá fora é um pouco diferente da nossa aqui. O médico brasileiro é um médico, não vou dizer que é mais humano, mas ele é uma pessoa que se envolve mais com o paciente, ele é mais humano do que técnico. Exatamente. Então, lá fora, quando se faz uma consulta médica, o médico praticamente não olha nos olhos, não vou dizer que é generalizado, tá, gente? Não é assim. Mas a grande maioria faz isso. O trabalho é técnico. Olha, a senhora tem isso, a porcentagem de chance disso é aquilo, em tantos %. A senhora pode optar por fazer isso ou fazer aquilo. Ponto. E joga nas costas do paciente a opção de escolha. Sim. Que é diferente. Por isso que nos choca o fato dela ter feito isso preventivamente. Eu também não sou favorável a algo tão profundo como o que ela fez, né? Uma mutilação tão grande assim, por uma profilaxia que poderia até, sei lá, poderia não esperar. acontecer, né? Exato, poderia não acontecer, e não é só isso. Existem formas de se fazer check-ups periódicos e pegar a coisa no início. Quer dizer, se ela tem esse risco, cada 6 meses, quer ser mais com mais afinco, cada 4 meses fazer exames, se a coisa acontecer, faz. Mas por isso que choca, mas é técnico, isso aqui foi uma decisão técnica. Perfeito. Dr. Wilson Neto, Mara da Cachoeirinha, só consigo dormir se tudo estiver escuro, estiver uma fresta de luz, não durmo. A Mara pergunta se ela tem problema. Não, ela arrumou uma solução, inclusive, eu parabenizo ela por isso. Porque, mas assim, eu vou deixar claro assim também que tem pessoas, por exemplo, a minha namorada ela dorme com luz, Sim. com TV ligada. Eu já não consigo. Então é muito individual esse aspecto de escuridão ou de claridade para dormir. Por isso que assim, a higienização do sono ela é muito individual. Então assim, a gente analisa aspectos de cada pessoa, o que é mais fácil para você e o que é mais difícil. O que for mais difícil a gente tem que trabalhar. E o que for mais fácil ela mantém. Então, no caso dela, ela toma uma atitude que para ela convém. Então eu a parabenizo por isso. Célia Menezes, acho que até o Dr. Márcio já se referiu a isso. A Célia diz, tenho 31 anos, muitas dores nas pernas. Meu avô teve varizes internas, corre esse risco? E ela ainda diz aqui, tomei varicel por 1 mês, foi útil, amenizou a dor. Aí eu não vou continuar com tua pergunta aqui, minha querida Célia Menezes, mas acho que o doutor Márcio já fez aqui já é diferente. Não, a referência que eu fiz foi as artérias. Realmente, no caso das veias, das varizes, existe um componente genético pesadíssimo. Então, existe um componente genético pesadíssimo. Se o seu avô há uma chance muito grande de você também desenvolver. Lógico que não é o fato só de ter os genes que vai desenvolver. Tem que ter todo um meio ambiente envolvido nisso daqui. Sedentarismo, ficar muito tempo em pé e etc. Agora, dores nas pernas podem estar relacionadas a outras coisas que não somente varizes. É importante a você que tem na família indivíduos com varizes procurar, sim,
consultar com o vascular, até de forma preventiva. Eu acho que é importante, sim. Agora, quanto a medicamentos, nenhum deles cura as varizes. As varizes são dilatações das veias, ou seja, ela perde elasticidade, se dilata, isso é uma coisa mecânica, e não existe nenhum remédio que faça voltar ao normal. Os medicamentos, muito utilizados hoje, basicamente são paliativos. Eles são mais sintomáticos, ajudam a eliminar um pouco das dores e, eventualmente, ajudar um pouquinho no retorno venoso, mas não resolvem o problema. Ele foi mais gentil, hein? Doutor Marcelo, a pessoa que fuma e resolve praticar esportes intensos, a pergunta é do Roberto de Taubaté. Pergunta se quem resolve praticar esportes mais intensos aumenta o risco de infarto. Bom, Roberto, obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui um pouquinho mais. Eu vou só lembrar um pouquinho que para a pessoa ter infarto, o entupimento das artérias coronárias, ela precisa ter uma somatória de fatores de risco, a saber, ser tabagista, ser diabético, obeso, sedentário, hipertenso, dislipidêmico, em casos de depressão, por exemplo, ansiedade, estresse, né? E, basicamente, quem estava conversando no intervalo aqui, um fator familiar. Na verdade, você está me passando uma ideia, assim, a pessoa que fuma e resolve praticar esportes físicos intensos. Na verdade, o cigarro, um fumante crônico, ele pode ter um problema sério da capacidade de respiração também pulmonar. Na verdade, o cigarro, além do problema de ele obstruir artérias, principalmente, eu acho que o Dr. Márcio pode até falar melhor que eu, que o cigarro ele é importante na obstrução de vasos periféricos, ele também tem um acometimento no coração e um fumante crônico, que beirando aquela doença obstrutiva, que a gente chama de DPLC, que seria uma asma, entre um termo mais genérico, ele pode ter dificuldade para praticar alguns exercícios. Agora, aí a pessoa infartar é mais difícil. Eu acho que é até importante que a pessoa pratique exercício físico, ela saia da zona de conforto dela, deixe o sedentarismo para trás e, praticando exercício físico, ela vai atrair coisas boas. Os hábitos começam a melhorar, ela começa a se alimentar melhor, começa a se preocupar com o físico, às vezes melhora a diabetes, a pressão cai. Então, uma pessoa que pratica exercício físico, ela já está começando a mudar o seu hábito de vida. E exercício físico intenso, isso vai ser uma progressão, né? Então, o pessoal aqui da mesa também pode colaborar com isso. Ninguém começa fazendo um exercício extremamente intenso. Existe um limite corporal que vai determinando essa intensidade. Lógico que o exercício físico, o certo seria um exercício físico progressivo, para quem não tem a lesão articular, etc., né? Mas a pessoa que fuma, ela tem que largar de fumar primeiro e praticar exercício físico, e de uma maneira intensa, mais para frente, evidente, que com isso ela já vai adotar hábitos mais saudáveis. Complementando o que o doutor disse, é importante que a gente está com o mestre de Kung Fu aqui, que a incidência de lesão de Kung Fu é nos joelhos, por exemplo. Então a gente está falando de preparo, né? A gente está falando de preparação, de prevenção. Então a gente está falando do cigarro, mas também está falando da qualidade de vida desse praticante de atividade física. E o Kung Fu é uma atividade física. E eu atendo no consultório alguns praticantes de arte marcial. E o joelho é um dos mais afetados, mas por falta de preparação prévia. Porque o amor é tão grande pelo esporte que ele precisa aliar um preparo para fazer aquela prática que ele tanto ama, né? Porque exige um esforço muito grande. E a maior incidência é por trauma mesmo, direto, golpe. Então, o que a gente está dizendo aqui, complementando o que o doutor disse, é que assim, tudo que você for fazer, desde uma caminhada, procure fazer um alongamento. No caso, se tiver uma lesão, procure um tratamento adequado, com alongamento, fortalecimento, exercícios específicos, que haverá o prolongamento dessa atividade, ela não vai poder parar. Então, se um sedentário tiver os primeiros sinais de dores, ele vai querer parar. Então, antes disso, se previna para continuar. William, um assunto específico aqui, golpe de morte, a gente assiste no filme, então aquele cenário todo, e Sim. O filme específico aqui é o Kill Bill, né, com o golpe de morte e tal. E quem assiste aquilo lá fica extremamente impressionado. Qual é a realidade daquilo? É só no cinema?
o golpe da morte, esse Sim. golpe da morte, eu posso afirmar que ele não existe. Sim. Existem vários golpes que poderiam ser diferidos aí contra um oponente que efetivamente poderia machucá-lo muito, quem sabe até levá-lo a óbito, mas o golpe da morte ou aquele golpe não existe. Eu acho mais interessante até pensar que existe um golpe diferente, que é o golpe da vida. Vou contradizer aqui justamente porque hoje, até como... Pegar de jeito, mata, hein? Exatamente. A pessoa que treina, né, uma arte marcial, até complementando o que já foi dito, ela se depara com a psicossomática do corpo dela. Se ela é uma pessoa inflexível, fatalmente terá problemas no joelho. Se ela é uma pessoa extremamente desleixada, então ela vai sentir na coluna, ela vai sentir no pé, ela vai sentir no pescoço. Lidando com a ideia da psicossomática, né, aí são aspectos psicológicos, vai se trabalhar de uma maneira muito intensa, internamente, além de externamente. E eu acho que o mais interessante disso tudo é que toda pessoa poderia praticar sem nenhuma restrição. Eu iniciei, até complementando o que o doutor disse aqui, eu iniciei a minha prática porque eu sou asmático. Ainda até hoje. Tenho mais de 10 anos de prática e posso afirmar que eu não curei a minha asma. É uma patologia que ainda existe. Mas hoje a consciência corporal que se ganha para evitar uma crise de asma é muito grande. E até eu entender que a raiz do meu problema da asma era de origem emocional, demorou muito tempo. Então a ideia é você mergulhar em si de fato, não é uma coisa tão mecânica como se acha. Perfeito. Doutor Márcio, uma última pergunta aí, com pouco tempo já. O senhor se referiu a varizes, que o caminhar auxilia, né, para prevenção de varizes. Mas varizes, existe algum esporte que possa causar lesões ao invés de favorecer o tratamento ou a prevenção? Existe. O esporte, ele é saudável desde que praticado na medida certa. Né? Como eu expliquei no início, o sangue venoso tem que subir contra a gravidade, ele é bombeado pela musculatura, né, da barriga da perna, e dentro das veias existem válvulas que não deixam o sangue voltar na contramão para baixo. Então, pensando nisso, nós vemos que todo esporte que mexer bem bastante a musculatura da perna vai ajudar nesse bombeamento. Mas existem alguns esportes que, em primeiro lugar, têm um impacto muito grande. Então, o impacto causa uma desaceleração, ou seja, empurra o sangue para baixo. Então, existem alguns jogos, ou mesmo algumas corridas, que são aqueles tiros, né, de tantos metros rasos, aquele negócio todo. Existem alguns esportes cujo o impacto é muito grande, o tênis, por exemplo, e isso faculta uma piora das varizes. Não que vá criar varizes, mas piora se alguém já tem varizes. E outro também é a musculação feita de uma forma desordenada. Quer dizer, muito peso, o indivíduo que está de pé, com a gravidade empurrando o sangue para baixo, e ele não está mexendo a perna e começa a levantar peso com os braços, muitas vezes ele comprime o abdômen, ele força a musculatura abdominal, aumentando a pressão dentro da barriga. E isso empurra também o sangue para baixo, que nem quando a gente aperta a cabecinha de um conta-gotas. Eu estou impulsionando, aumentando a pressão para baixo. Então, soma-se isso à gravidade, o indivíduo acaba tendo uma piora das varizes. Então tem que tomar muito cuidado. Doutor Márcio, algum site que as pessoas que nos acompanham possam acessá-lo? Se os telespectadores e ouvintes, né, tiverem alguma dúvida, eles podem acessar o site www.livredevarizes.com.br. Varizes com Z, lembrando, livredevarizes.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Eu Fala. que agradeço a oportunidade. Doutor Wilson Neto, algum endereço, alguma forma de entrar em contato? Tem sim, acupunturamagnética.fst.br. FST.br. Ok, grato Obrigado pelo convite. Por ter vindo. O William Costa Chifu, agradeço. Repete como eu consigo o livro Vida em Sinergia. O livro Vida em Sinergia você consegue hoje em qualquer unidade TSKF, somos em 18 hoje no Brasil, e você consegue pelo site da nossa escola, que é o www.tskf.com.br. E eu até faço questão aqui de convidar os ouvintes e os nossos telespectadores a um evento que vai ocorrer agora sábado, dia 28, às 6h30, na Avenida Paulista. Nós faremos lá uma palestra junto com o nosso amigo em comum, César Romão, e vai ser um dia muito especial. Transmita um abraço a ele. Certamente. Grato por ter vindo. Grato. Doutor Marcelo, algum endereço que a gente possa acessá-lo? Na verdade, a gente
acabou fazendo uma página no Facebook, Sim. é dr.marcelo Sobral. Na verdade, é um começo. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai montar uma página no site, mas por enquanto eu tenho só o dr.marcelo Sobral. Quando tiver pronta a página, você Manda, volta pode para que a deixar. gente possa relembrar. Obrigado aqui. pela oportunidade. Eu agradeço a gentileza de ter participado do Gente que Fala, que tem na direção geral, jornalista Fausto Camunha, na direção, na produção, Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.